Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Josué, capítulo 19. A segunda sorte saiu para Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo seus clãs. A sua herança foi no meio da herança dos filhos de Judá. Receberam como herança Bersabeia, Saba, Molada, Azer-Sual, Bela, Azem, Eutolade, Betul, Orma, Ciceleg, Bet-Marcabote, Azer-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e suas aldeias. Aim, Remon, Atar, Azã, 4 cidades e suas aldeias, e com todas as aldeias situadas ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer e Ramá do Neguebe. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo seus clãs. A herança dos filhos de Simeão foi tomada da sorte dos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era muito grande para eles. Os filhos de Simeão receberam, portanto, sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo seus clãs. O território de sua herança se estendia até Saride. Sua fronteira subia ao ocidente em direção a Merala, tocava de Bazete e chegava à torrente que está diante de Jequinaã. A fronteira voltava de Saride em direção ao oriente, onde nasce o sol, até a fronteira de Cezelete Tabor. Avançava em direção a Daberete e subia a Jáfia. Dali passava em direção ao oriente, no levante, em direção a Gate-Éfer e Tacazim. Chegava a Remon e voltava em direção a Noa. A fronteira norte se voltava em direção a Anatom, e seu ponto terminal era no vale de Jectael, com Catete, Naalol, Semeron, Jarala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos filhos de Zabulon, segundo seus clãs, essas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. O seu território estendia-se em direção a Jezrael e compreendia Casalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anaarate, Rabite-Sezion, Abis, Ramete, em Ganim, em Ada e Bet-Fases. A fronteira tocava o Tabor, Sezima e Bet-Sames, e o ponto terminal da fronteira era o Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos filhos de Issacar, segundo seus clãs, as cidades e suas aldeias. A quinta sorte saiu para a tribo dos filhos de Azer, segundo seus clãs. O seu território compreendia Alcate, Cale, Betém, Aquisaf, Eumeleque, Amaade e Messal. Tocava o Carmelo a oeste e Sior Labanate. Do lado do nascer do sol ia até Bet-Dagon, tocava Zabulon, o vale de Jaftael, ao norte Bet-Emeque e Neiel, chegando a Cabul à esquerda, com Abidom, Roobe, Amon e Caná até Sidônia a Grande. Depois a fronteira ia em direção a Ramá e até a cidade da fortaleza de Tiro. A fronteira ia em seguida a Oza e seu ponto terminal era o mar, Maleb e Aquzibe, com Acu, Afec e Roobe, 22 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo seus clãs. Essas cidades e suas aldeias. Para os filhos de Neftali saiu a sexta sorte, para os filhos de Neftali, segundo seus clãs. A sua fronteira ia de Elefe e do carvalho de Saananim, com Adame Neseb e Jebinael até Lecum, e o seu ponto terminal era o Jordão. Ao ocidente, a fronteira passava em Asnote Tabor, chegava ao Coca e tocava Zabulon ao sul. Azer a oeste e Judá ao Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Acedim, Ser, Emate, Recate,
Quinerete, Edema, Rama, Azor, Sedes, Edrai, em Azor, Gerom, Magdaléu, Orém, Bet-Anate e Bet-Sames, 19 cidades e suas aldeias. Essa foi a herança dos filhos de Neftali, segundo seus clãs, as cidades e suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo seus clãs. O território de sua herança compreendia Saraá, Estaol, Irsames, Salebim, Ayalon Itla, Elon, Tâmina, Acaron, Eutesse, Gebeton, Baalate, Geude, Benebaraque e Gat-Remon, e, em direção às águas do Jarcom, Racom, com o território que está diante de Jope. Perdeu-se, contudo, o território dos filhos de Dan, e assim os filhos de Dan subiram para combater Lezém, que capturaram e passaram ao fio da espada. Tomando posse dela, aí se estabeleceram e deram a Lezém o nome de Dan, do nome de seu antepassado Dan. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo seus clãs, essas cidades e suas aldeias. Havendo terminado a repartição da terra segundo as suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo a ordem de Yahvé, deram-lhe a cidade que ele pedira, Taminate Saraá, na montanha de Efraim. Ele reconstruiu a cidade e nela se estabeleceu. Essas são as partes da herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de família repartiram por sorte entre as tribos de Israel em Silo, na presença de Yahvé, à entrada da tenda da reunião. Assim concluiu-se a partilha da terra. A herança. A única reclamação justa foram das filhas de Zelofeade. Olha, nós somos mulheres, não temos nossos maridos, e onde fica a nossa parte da herança, já que nosso pai não teve filhos, somente filhas? Não, e o que elas pedem é justo. Vocês terão isso, 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 contando que não se casem com seus, digamos, parentes de outras tribos. Você tem que se casar com pessoas da mesma tribo que você, para que a herança não seja dividida, mas permaneça no teu meio. Tá certo? Certíssimo. E houve briga pela herança? Não. Foi o único caso, e ainda assim um caso justo, porque eram mulheres e as mulheres não eram, digamos, contadas nessa época. Capítulo 20. Yahvé disse a Josué: Fala aos israelitas e dize-lhes: Designai as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por inadvertência, involuntariamente, e que vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. É, portanto, para uma destas cidades que o homicida deverá fugir. Ele se deterá à entrada da porta da cidade e exporá o seu caso aos anciãos dessa cidade. Estes o receberão na sua cidade e lhe designarão um lugar onde habitará entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão o homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo involuntariamente e não tinha antes ódio contra ele. Deverá permanecer nessa cidade até que compareça em juízo diante da comunidade, até a morte do sumo sacerdote em exercício. Nesse tempo, somente então poderá o homicida voltar à sua cidade e à sua casa na cidade de onde fugiu. Consagraram, pois, sedes na Galiléia, na montanha de Neftali, Siquém, na montanha de Efraim, e Cariate Arbe, que é Hebrom, na montanha de Judá. Do outro lado do Jordão de Jericó, ao oriente, designaram no deserto, no planalto, Bozor, da tribo de Ruben, Ramote, em Galaade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para todos os israelitas e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possa refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência.
e assim não morra nas mãos do vingador do sangue, até que compareça diante da comunidade. Quando você comete um erro inadvertidamente, na inocência, é uma coisa. Quando você já é advertido, quando você não está debaixo da inocência, o peso é outro. Não tem cidade de refúgio, não tem abrigo. É a justiça e acabou. Por isso, às vezes, você fala assim: ah, a pessoa fez tanta coisa errada aqui na terra e se deu bem. Sim, você pensa que Deus não viu? Você pensa que Deus não anotou? Você pensa que Deus não irá cobrar todas essas injustiças? Com certeza irá. Um peso para a inocência, 3 pesos para a culpa. É assim que Deus faz. Ele fala: você cometeu um erro na inocência, então eu perdoo a tua inocência, mas a tua culpa, essa não passará impune.